vale a pena começar a estudar para a ETEC agora, no caso do vestibulinho do meio do ano, sabendo que não tem prova, ou então no caso do final do ano, sem saber se até lá o Centro Paula Souza vai ter se organizado para fazer prova? Tem muita gente que pergunta isso, eu sempre recebo essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, então eu achei interessante trazer esse tema e discutir esse assunto de forma um pouco mais profunda. Oi para todos os vestibulindos e todas as vestibulindas que estão chegando. E é o seguinte, eu quero dar as boas-vindas para quem é calouro por aqui. Então, quem é calouro, fala aí, sou calouro para eu saber, tá? E quem não é calouro, seja bem-vindo de volta. Então, veteranos, sejam muito bem-vindos de volta. Temos Power Alunos aqui presentes também, então sejam muito bem-vindos, Power Alunos que estão por aqui, que me veem em todos os lugares, me veem na ETEC Power, na Tribo Power, etc., mas sempre estão por aqui. E é o seguinte, para quem não me conhece, para quem é calouro por aqui, para quem é caloura por aqui, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem. Aqui eu ajudo pessoas que querem ser aprovadas no vestibulinho da ETEC, no vestibulinho do Liceu, no vestibulinho do CTI, vestibulinho do Cotil, do Cotuca, Embraer e tantas outras instituições que existem e que querem se manter também nessas instituições, tá bom? E é isso. Então, podemos oficialmente começar o nosso assunto. E é o seguinte, a gente falou, então, muito na semana passada sobre método, a gente falou muito na semana passada sobre a importância de se preparar para entrar na ETEC, a gente falou também recentemente aqui sobre o que você precisa ter para você conseguir acompanhar o ritmo da ETEC, para você conseguir entrar na ETEC e se manter na ETEC, né? Então, são coisas importantes que você precisa aprender, tá? Para você conseguir se dar bem na ETEC, digamos assim, né? Para ter sucesso na ETEC, certo? E agora, o que a gente vai falar? Sobre um questionamento que tem surgido entre muitas pessoas. Na verdade, é um questionamento que tem surgido desde o ano passado, assim, né, entre as pessoas que vão fazer o vestibulinho, que fizeram o vestibulinho, que é o seguinte: vale a pena começar a estudar para a ETEC agora, no caso do vestibulinho do meio do ano, sabendo que não tem prova, ou então no caso do final do ano, sem saber se até lá o Centro Paula Souza vai ter se organizado para fazer prova? Tem muita gente que pergunta isso, eu sempre recebo essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, então eu achei interessante trazer esse tema e discutir esse assunto de forma um pouco mais profunda, além das pinceladas que a gente falou sobre isso na semana passada, né? Então, o que acontece? Para quem é muito calouro, não sabe nem o que é ETEC. ETEC é uma escola técnica que tem aqui no estado de São Paulo, que oferece um ensino de alta qualidade para pessoas que estão altamente preparadas para enfrentarem o que a ETEC vai exigir de você. Então, se você chegar na ETEC mais perdido que barata com Baygon, que é aquele inseticida, sabe? Você não consegue aproveitar nada, você vai sair da ETEC sem ter aprendido nada. A verdade é essa. Ou talvez você não consiga aguentar nem a primeira semana de aula, como eu sempre digo, né? Então, para entrar na ETEC, tem uma prova, só que no ano passado, por conta da pandemia, não rolou prova. E agora no meio do ano também não rolou prova, porque o Centro Paula Souza não conseguiu fazer com que tivesse aplicação de prova no caso desse vestibulinho agora do meio do ano, né? Como a gente bem sabe, tem outras instituições que já conseguiram se organizar para isso, mas no caso deles ainda não foi possível essa aplicação da prova. E a resposta para esse questionamento muito comum, gente, quem é veterano já sabe de cor e salteado, né? Como a gente fala por aqui, que a resposta é sim, vale a pena sim você se preparar para a ETEC, mesmo agora no meio do ano, que é por histórico, e mesmo sem saber se o próximo vestibulinho vai ser por histórico, se vai ser por prova, enfim, né, afinal de contas depende muito do caminhar aí da vacinação e de outros aspectos. Então, é muito importante que você se prepare? Sim, é muito importante que você estude os assuntos que são fundamentais para o vestibulinho, aqueles assuntos que você estudaria no vestibulinho por prova? Sim, é muito importante isso. Então, ter um preparo antes de você entrar na ETEC, previamente ali, ter alguns conhecimentos, tá? E por que isso? Porque o conhecimento que você vai criar agora, digamos assim, eu falo criar porque quando você estuda uma coisa, aquele conhecimento não tá na tua cabeça, certo? Aquele conhecimento ele vai entrar na sua cabeça depois que você estuda aquele conteúdo. E estudar não é simplesmente você ver uma aula daquele conteúdo. Então, quando você estuda, você cria aquele conhecimento na sua cabeça. E se você estuda direitinho, aquele conhecimento se mantém na sua cabeça por um determinado período de tempo ali. Então, de acordo com como você estuda, você mantém aquele conhecimento por mais tempo. Esse conhecimento prévio, como eu estava dizendo, que você vai adquirir agora, vai criar agora no teu preparo para o vestibulinho, no teu preparo para entrar na ETEC, é um conhecimento que, no caso do curso técnico, permite que você absorva os conteúdos da sua área. Todo curso técnico exige uma base e a ETEC não tem obrigação e nem vai recapitular tudo que você deveria ter aprendido antes. As coisas que você deveria ter estudado de todo o ensino fundamental para entrar na ETEC, os professores não vão voltar isso nas aulas, porque eles subentendem que você teve a esperteza de estudar isso. Afinal de contas, se você vai entrar num curso técnico de administração, por exemplo, tem vários assuntos que você precisa. Se você vai entrar num curso técnico de
sei lá, meio ambiente. Tem vários assuntos que você precisa. Até dei o exemplo aqui do curso técnico de farmácia, né? Você não consegue fazer o curso técnico de farmácia nem a segunda semana do curso técnico se você não tiver um conhecimento básico ali de química, se você não tiver um conhecimento de biologia, conhecimento de matemática, porque existem matérias naquele curso que derivam diretamente de tópicos dessas matérias do nosso ensino comum, de matérias do ensino fundamental. E a pessoa que vai entrar, no caso do ensino médio, né, precisa saber desses temas para que ela consiga acompanhar o conteúdo do ensino médio. Quem está aqui e está no ensino médio sabe muito bem que tudo que a gente vê no ensino médio depende do conteúdo do fundamental. Se você vai para o médio numa escola ruim, tá beleza. Por quê? Porque aquela escola não vai te cobrar nada. Agora, se você vai para o ensino médio na ETEC, que vai te exigir muitos conhecimentos, você precisa ter uma base forte. E essa base forte, você que está no 9º ano agora, que a tua escola obviamente não está te fornecendo nesse momento, né? Ou você que passou pelo 9º ano e não teve essa base, você precisa criar isso em casa, estudando em casa, com a sua rotina de estudos, para você conseguir aprender e acompanhar os conhecimentos do teu ensino médio depois. É por isso que a resposta é sim. É importante e vale muito a pena você começar a estudar, de preferência agora, tá? Pro vestibulinho do final do ano, pro vestibulinho agora do meio do ano, para quem vai entrar na ETEC em meados de julho, agosto, por aí. É importante para você conseguir acompanhar o curso técnico que você vai fazer, conseguir acompanhar a modalidade que você escolheu, para não ser aquela pessoa que não vai conseguir acompanhar e não vai conseguir ter oportunidades na ETEC. Acredite se quiser, você consegue ter oportunidade no primeiro mês de aulas, desde que você chegue com preparo. Eu digo isso de verdade, de coração, tá? Eu tive um aluno, inclusive, João Vitor, se eu não me engano, ou é João Vitor ou é João Pedro, eu acho que é João Vitor. Ele entrou no curso técnico de administração, ele estava ainda na época do ensino médio, detalhe, então super novo. E aí, no primeiro semestre do curso, nos primeiros meses de aula, ele conseguiu um estágio, e um estágio que pagava super bem. Quem não quer, né? Ainda mais agora no Brasil com as taxas de desemprego como elas estão. Então é muito importante que você entenda que o preparo para entrar na ETEC não é só para entrar na ETEC, é para ficar na ETEC também. Tenho vários alunos aí que estão de prova disso, né? Que entraram na ETEC e aí vários tópicos que eles não aprenderam na escola, mas que eles tiveram que estudar ali durante o preparo deles para o vestibulinho, são importantes para matérias que eles têm na ETEC. Tanto matérias voltadas para o curso técnico, tanto matérias voltadas para o ensino médio e assim por diante. Então é por isso que vale a pena, sim, você ter esse estudo, você ter esse preparo. E além dessas duas características importantes, né? Então, além de você conseguir absorver os conteúdos do técnico, absorver os conteúdos do médio, ter um aprendizado real, ter mais oportunidades quando você estuda antes de entrar na ETEC, quando você se prepara, independentemente da forma de seleção, independentemente de quando vai ser a prova, né? Muita gente pensa assim, Eu vou me preparar só quando eu souber quando vai ser a prova. menino, não faz isso. Não faça isso, porque se você for começar a estudar quando eles avisarem no vestibulinho, você vai começar a estudar muito em cima da hora, você não vai ter tempo de absorver todo aquele conteúdo e vai criar uma bola de neve na sua cabeça, sabe? Você não vai conseguir acompanhar as coisas na ETEC do mesmo jeito, porque quando a gente estuda algo muito em cima da hora, nosso cérebro entende que é uma situação ali de ansiedade extrema, então você não consegue aprender naquela ansiedade extrema. Muita gente que sofre com ansiedade sabe disso, né? Precisa primeiro aliviar a ansiedade para conseguir aprender alguma coisa. Então, se você deixa pra cima da hora, já era, dá ruim do mesmo jeito. É quase o mesmo que você não estudar. Se você não conseguir criar aí uma rotina efetiva, se você não tiver técnicas de estudos adequadas para o seu aprendizado, tá? E como eu estava falando, né, tem um outro motivo também. Se você não desenvolve uma rotina de estudos agora, principalmente se a tua escola não passou conteúdo, se a tua escola não tem horários específicos de aulas, enfim, se tá uma bagunça, o que vai acabar acontecendo? Não desenvolver essa rotina de estudos agora vai te impedir de ter uma rotina de estudos quando você entrar na ETEC. Por quê, Lilian? Por que você tá dizendo isso? Era me assustar? Não, né? É porque rotina de estudos é uma coisa que a gente não cria em 2 minutos, tá? Você não cria rotina de estudos em 2 minutos, você não cria rotina de estudos em 2 dias, em uma semana. Não, você leva um tempo criando rotina de estudos. Quem é meu aluno sabe disso, né? A gente fica a primeira semana na ETEC Power aprendendo lá sobre rotina, sobre técnicas, um tanto de coisa. Depois, só tópicos basais. E ali na segunda semana ainda tem gente que tá ali fortalecendo aquela rotina de estudos. Tem Power aluno que só consegue estabelecer de verdade a rotina de estudos lá pro segundo mês, mais ou menos, na ETEC Power. E por que isso? Porque rotina de estudos é uma coisa que você não cria da noite pro dia, ou do dia pra noite, seja lá qual for a expressão aí onde você mora. Então você não cria rotina de estudos assim, instalar de dedos. Não. Se você deixar para criar uma rotina de estudos somente quando tiver na ETEC, qual vai ser o problema? Você vai chegar na primeira semana e não vai ter rotina. Na segunda semana também não vai ter rotina. Na terceira semana, ainda sem rotina. Vai fazer um mês de aula, você vai ter prova. É como se você não teve rotina de estudos, o que vai acontecer? Você não vai conseguir resolver nada, responder nada. Por quê? Porque se você não tem rotina de estudos, você não aprende. Olha a mágica acontecendo. Quem não tem rotina certamente já percebeu isso. Fica
fica naquela neura. Ai, Deus, o que eu estudo hoje? Aí não estuda nada, né? Porque você não sabe o que estuda hoje. Ou então pensa, Ai, mas o que será que eu faço no meu estudo hoje? Eu vejo aula ou eu faço exercício? Eu faço resumo ou eu faço anotações? fica naquela polêmica, naquela dúvida eterna de não saber o que fazer. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair bem nas provas, bem nos trabalhos. E não é querendo assustar, mas geralmente você tem atividades já, trabalhos, etc. na ETEC bem no comecinho. Eu lembro que no meu primeiro mês de aula da ETEC, acho que mais ou menos um mês e uma semana por aí, a professora de Anatomia e Fisiologia Humana chegou e marcou a prova. E falou, é isso, gente, a gente tem prova nessa data. Na verdade, na primeira semana ela marcou as datas já de prova. A gente ficou meio assim, né? Tipo, já, querida, que isso? E aí naquela data realmente teve a prova, não só dela, mas também de microbiologia, de bioquímica. Então, se você não cria uma rotina de estudos, o que é que vai acontecer no seu estudo? Você não vai conseguir ter um bom resultado, você não vai conseguir sair bem. Lilian, mas ETEC é um inferno, como todo mundo fala. Não, não é um inferno, gente. Que isso? Tem muita gente que fala que a ETEC é um inferno, que é do capeta, que você não tem tempo pra nada. Gente, assim, na moralzinha, viu? Tem muitas pessoas que entram na ETEC e conseguem manter vida social, conseguem namorar, conseguem fazer tudo estudando na ETEC. Por quê? Porque essas pessoas, antes mesmo delas entrarem na ETEC, elas conseguiram se organizar para isso, elas conseguiram criar essa rotina, conseguiram aprender as técnicas que eram necessárias. Hoje mesmo, eu vi no Instagram da ETEC Ruth Cardoso, que é aqui em São Vicente, que a Tereza foi uma aluna, que foi a única pessoa da Baixada Santista que estuda numa escola pública, né? Porque a ETEC é uma escola pública, só que é uma escola pública diferente, de boa qualidade, que foi finalista, se eu não me engano, de uma Olimpíada de Biologia, que tem parceria, se eu não me engano, com o Instituto Butantan, tá? Então, o que acontece? A Tereza, inclusive, ela foi nossa aluna da ETEC Power, né? E aí ela entrou na ETEC, na Ruth Cardoso, ela faz o ensino médio na ETEC, ela participa de iniciação científica, ela participa de projetos, participa de Olimpíadas e ela tem vida, sabe? Eu sempre falo do Igor também, né? Que também foi meu aluno. O Igor fazia ETIM, que é o médio junto com o técnico, de manhã e de tarde, e aí ele fazia um outro curso técnico de noite. E ainda assim o Igor conseguia estar em vários eventos, conseguia ir em feiras de profissões, conseguia ir para outra cidade, para feiras de profissões de outra universidade, conseguia fazer tudo o que ele queria, tinha vários amigos, ia pro shopping, enfim, várias coisas. Por quê? Porque essa rotina que você cria antes de entrar na ETEC, ela vira o jogo. Ela vai determinar se você vai ser um bom ETECiano ou se você vai ser uma dessas pessoas, assim, meio pombo, né, que falam que a ETEC é do capeta simplesmente porque a pessoa não consegue aguentar, sabe? Aquela pessoa que pensa assim, ai, meu Deus, entrei na ETEC, a ETEC acabou com a minha vida, eu não conseguia mais tempo de ver meus amigos. Gente, é pura falta de organização da rotina da pessoa. E aí essa rotina, você criando antes de entrar na ETEC, ela sim vai ser decisiva para você conseguir prosseguir com esse ritmo, para você conseguir conciliar aí sua vida pessoal com seus estudos, com seu trabalho, com, sei lá, treino, com o que você quiser fazer na sua vida, tá? Então, é importante entender que nada vai acontecer do acaso, assim, não tem milagrinho na vida de um ETECiano, na vida de nenhum estudante, na verdade, você precisa fazer tua parte. E fazer tua parte inclui começar a estudar desde agora. Então, é o seguinte, né? Como eu estava dizendo, rotina é fundamental para você conseguir aguentar o tranco, aguentar o ritmo da ETEC e não ser uma dessas pessoas que falam assim, ETEC não tem vida, é um inferno, é um fosso. Para você não ser esse tipo de pessoa, é importante que você se prepare antes. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu até já comentei por aqui anteriormente, né, em outra live, um outro motivo também pelo qual é importante que você tenha preparo para você entrar na ETEC. A ETEC, como eu posso dizer, gente, é como se fosse um jogo de futebol em que tem um olheiro de um time super grande e ele quer ver quem tá se destacando naquele jogo para ele selecionar aquela pessoa para ir para um time grande. Ou seja, quando você entra na ETEC, existe um mundo de oportunidades e possibilidades. Só que aquelas oportunidades são só para pessoas que elas são boas dentro da ETEC, né? Temos que dizer, temos que admitir aqui. Existem pessoas que elas são boas, ou seja, que elas se saem bem nos trabalhos, conseguem participar dos projetos, conseguem se sair bem nas atividades, nas provas, que tem um estudo bom, um rendimento bom. E tem as pessoas que elas vão empurrando com a barriga, assim. Ficam lá só com R, que é a nota regular. Ou então I, que é o insuficiente, que é a nota ruim. Então, o que acontece? Se você não for uma pessoa boa na ETEC, se você não for uma pessoa que se destaca na ETEC, o que vai acontecer com você? Esses olheiros, sabe, que ficam lá vendo oportunidades, eles não vão te dar nenhuma oportunidade. E aquelas que estiverem lá livres para todo mundo, você também não vai conseguir abraçar. Por quê? Porque se você não tem preparo para conseguir um estágio, por exemplo, né? Assim, gente, para conseguir um estágio não é só chegar lá, escrever o seu nomezinho e conseguir um estágio. Não. Tem que passar por prova, por entrevista, seleção, são várias etapas. Se você não teve um preparo bom na ETEC, olha a bolinha de neve que vai se formar. Você não teve um preparo bom para entrar na ETEC. Então, quando você entrar na ETEC, o que vai
vai acontecer? Você não vai conseguir acompanhar as aulas. Não conseguindo acompanhar as aulas, você até pode ver alguma oportunidade mágica, mas você não vai ter bagagem, se você não vai ter conhecimento, você não vai ter nem tempo para abraçar aquela oportunidade, seja ela um estágio em alguma empresa local, um estágio numa multinacional, ou talvez um intercâmbio e coisas muito maiores que isso, prêmios em dinheiro, enfim, tantas coisas aí, né? A gente viu recentemente uma etequiana que criou um aplicativo, tipo, uma premiação da Google. Não é para qualquer um isso. Ela não chegou lá sem preparo nenhum na ETEC, achando que os professores iam ter que passar para ela toda a matéria do 9º ano, do 8º ano, do 7º ano, enfim. Não, ela chegou com algum preparo, obviamente. Pessoal que foi aprovado em medicina no vestibular, não chegaram na ETEC boiando, eles tiveram que se preparar antes, para eles entrarem na ETEC e conseguirem acompanhar o ritmo. E isso eu falo de ETEC, mas em outras escolas também. Então, se você chega lá mais perdido que barata com Baygon, né? Tipo, total ali, sem saber o que fazer, sem ter base nenhuma, sem ter bagagem nenhuma, você não consegue aproveitar bem o conteúdo que aquela escola te fornece, por melhor que ele seja, e você não consegue aproveitar as oportunidades, desde criar aplicativos até ir para o exterior, até participar de feiras, projetos, Olimpíadas, tantas coisas. Então eu sei que muita gente cria na cabeça a ideia de que a ETEC é o mundo dos sonhos, e realmente é, como eu sempre mostro aqui nas vantagens de ser etequiano, mas é o mundo dos sonhos para quem se preparou antes de dormir, sabe? Não sei se vocês sabem, mas tem vários estudos que mostram que para você ter bons sonhos, né, ter uma noite de sono tranquila, com sono profundo, tal, você precisa de um bom preparo antes de dormir. Ou seja, não dá pra você ficar lá na hora de dormir mexendo no WhatsApp e achar que vai dormir bem. Não vai, porque o teu cérebro não desligou, digamos assim, daquela atividade. Você precisa, sei lá, tomar uma água, ficar uns 20 minutos aí longe de redes sociais antes de você dormir, né? Ter toda aquela rotininha de sono para ter bons sonhos. Mesma coisa na ETEC, para você conseguir abraçar aquelas chances todas, aqueles sonhos possíveis e super palpáveis que existem, você precisa já entrar com preparo, tá? E que preparo é esse? É essa base que você vai reforçando então. Então, respondendo ao questionamento clássico, sim, é importante e vale a pena você começar a estudar desde agora, tá? Para os próximos vestibulinhos. Lilian, eu tô no 8º ano. É óbvio que os vestibulinhos de 2022 vão ser por prova, mas eu tenho já que me preparar? Você já tem que se preparar, independentemente de quando você vai fazer o vestibulinho. E por que, Lilian? Mesmo eu estando no 8º ano agora, eu vou fazer um nono só em 2022? Pelo simples fato de que quanto antes você começa o seu preparo, mais forte fica essa base, sabe? Quem é meu aluno sabe, né? Que se você fica mais tempo ali nos tópicos basais reforçando que você não conseguiu aprender, voltando naquela aula, voltando naquele conteúdo, depois de ter feito estudo ativo, caso você não tenha entendido alguma coisa, enfim, o que vai acontecer? Você vai conseguir reforçar aquela base, tá? Então você precisa das técnicas de estudos, dos conteúdos certos, de tudo isso para criar essa base no seu estudo. Se você não cria essa base, você chega lá depois em tópicos mais avançados e fica como? Perdido, né? Fica na corda bamba, sabe? Você vai tentar aprender equação e você não sabe por quê. Porque você não estudou, sei lá, regra de 3, que é algo básico do básico, mas se você não estudou, você não consegue aprender os tópicos depois. Então, quem estuda direitinho já sabe disso, né? Que você precisa criar essa base primeiro e depois, quando a base estiver forte, você ir para os outros tópicos. Tem vários alunos meus que já levaram bronca minha, porque eu falei o seguinte: anjo de Deus, como é que você quer ir para o módulo construção se você não conseguiu pegar o conteúdo de tópicos basais ainda, que é a fundação? Você precisa aprender a fundação antes de ir para a construção. Se você não solidifica aquela base, você não consegue ir para as outras etapas, tá bom? Então, é muito importante isso, é muito importante. Giovana perguntou, até quem está no final do fundamental, principalmente quem está no final do fundamental, tem que se preparar, gente. Se você não se preparar, o que vai acontecer é que você vai entrar no ensino médio da ETEC parecendo uma ameba. Ou seja, com zero conhecimento. Aí vão chegar lá dizendo, gente, vai ter uma visita técnica. Você vai ficar assim, eita, como que eu vou fazer isso, né? Gente, tem que fazer um trabalho sobre, sei lá, qualquer assunto importante aí do curso com o ensino médio que você quer fazer. Aí você fica lá, como é que eu vou fazer isso? Gente, vai ter prova, como é que eu vou fazer isso? Você não vai saber porque você não se preparou. Então, você que tá no 9º ano, no 8º ano, é fundamental que você se prepare. Lilian, mas até o final do ano, será que pode ser que seja prova, já que já mostra ter prova? Sim, por quê? Porque o Centro Paula Souza, ele é totalmente imprevisível. Então, o que acontece? Se eles conseguirem se organizar daqui pro fim do ano fazer uma prova, eles vão fazer e ponto. E vão avisar isso só para novembro, faltando pouquíssimo tempo, sabe? Então, é muito importante que você se prepare, sabe? Que você chegue lá sem estar perdidaço, porque se você chega perdidaço, você não consegue aproveitar todo o restante do conteúdo. O mesmo para quem tá no ensino médio, vai pro curso técnico, e principalmente também quem tá no final do fundamental, então, ou quem já terminou o fundamental há muito tempo, quem terminou a escola há muito tempo, e quer entrar no curso técnico.
Sem base, você não consegue ser nada na ETEC. Nada, nada, nada mesmo. É sério. Você não consegue acompanhar aula nenhuma, você não consegue participar de aula prática, você não consegue entregar os trabalhos, você se perde totalmente. E aí, quando você menos esperar, vem lá uma nota ruim na tua cara. Aí vem lá todo mundo conseguindo várias chances legais e você não. Então, é legal que você se prepare e é fundamental que você se prepare, independentemente da escola em que você estuda, independentemente de como é a tua rotina atualmente. Separa um tempinho, o mínimo que você conseguir, sabe? Ai, Lilian, eu só tenho 5 minutos por dia. Começa com 5 minutos a se preparar e depois vai achando brechinhas de tempo para você estudar, beleza? E agora, vamos para aquela etapa que vocês amam, que é nosso quadro, né, especialíssimo, as vantagens do ser etequiano. Não é isso, Lilian, é compartilhar a tela. Que eu tinha comentado ontem com vocês por aqui sobre uma vantagem de ser etequiano, né, em relação aos aprovados nos vestibulares. Semana passada eu falei de alguns, assim, meio informalmente, que tinham saído nos próprios Instagrams de algumas ETECs, e hoje eu trouxe aqui o próprio site do Centro Paula Souza, que colocou aqui que mais de 2.000 alunos das ETECs conseguiram vagas em universidades públicas. O que são universidades públicas, gente? Universidades federais e estaduais. A gente costuma pensar muito em público como ruim, né? Principalmente quem sempre estudou em escola pública. Eu estudei o fundamental inteiro numa escola muito zoada, eu tinha esse preconceitozinho também. Mas o que acontece? Existem instituições públicas boas e as ruins, né? Então, tem escolas públicas, infelizmente, de baixíssima qualidade, que é o caso da maioria, e tem as públicas muito boas, que são, por exemplo, ETECs, por exemplo, IF, e tem também as universidades públicas, que são as federais e estaduais. E aí, o que acontece? Olha só, as universidades públicas, então, são algumas das melhores que a gente tem aqui no Brasil. Claro que tem muitas particulares muito boas também, como eu sempre falo para vocês. Mas tem muitas federais e estaduais muito boas. E o melhor delas é que você estuda lá, sem você precisar pagar mensalidade, né? Na particular, você só não paga mensalidade se você conseguir uma bolsa 100%. Tirando isso, você tem que pagar mensalidade, que às vezes, dependendo do curso, é de uns 5 mil reais por mês, enfim. Medicina, direito, são cursos bem mais caros. E aqui, nessa notícia, então, saiu ontem, tem falando sobre as ETECs que conquistaram mais de 2.000 vagas em universidades públicas. O que significa isso? O pessoal, em 2020 para 2021, né, que vestibular de faculdade é no final para o começo do ano, é meio confuso, mas é isso. Você termina o ensino médio, faz vestibular no final do ano e entra no começo do ano seguinte na faculdade. E com esses vestibulares, então, o pessoal conseguiu aprovação em várias instituições. Tá? Incluindo o USP, incluindo o Unesp, Unicamp. Então, foram 2.061 vagas em universidades públicas de todo o Brasil. Então, foram mais de 2.000 vagas em universidades públicas, sendo que a maioria aqui no estado de São Paulo, que a gente tem várias universidades públicas, em outros estados também, se não me engano, várias pessoas conquistaram no Paraná, na Paraíba também, que é a estadual do Paraíba aqui, o FMT, que legal também, passei lá, que é a Federal do Mato Grosso, a UFSCar, que é em São Carlos, o IF de Pernambuco, enfim, várias instituições diferentes. E uma dessas pessoas, inclusive, foi aprovada em medicina na Unesp e na USP. Aí você pensa, né? A pessoa passou, e não satisfeita em passar, passou em segundo lugar em medicina na USP. Eu achei muito legal isso. Deixa eu ver quem foi a pessoa. Foi o João Pedro Vilhena. Ele fez o ensino médio na ETEC de Sorocaba. E aí, o João Pedro tinha passado em medicina na USP, só que ele pensou assim, também quero... Não, na Unesp. Pensou também que era a USP. Então, ele prestou o vestibular da USP, que é o FUVEST, e ele entrou na USP também em medicina. Passou em segundo lugar para medicina, que é um dos maiores vestibulares do Brasil, no sentido de concorrência, um dos mais concorridos, né? A Unesp e a USP são muito concorridos, na verdade, independentemente do curso, mas para medicina é uma concorrência de mais de 150 pessoas por vaga. Então, tem muita gente que pensa, meu Deus, eu vou concorrer com 10 pessoas no vestibulinho ETEC. Agora, multiplica isso por 15. E pensa 150 pessoas por vaga para entrar na USP. Então, a concorrência é muito alta. E o que significa isso, né? O que significa essa vantagem de ser etequiano que eu trouxe para cá hoje? Que quando você estuda na ETEC, você está um passo mais perto de conquistar a tua vaga em instituições tão boas quanto essas, sabe? Então, você não fica lá perdido, que nem baratinha com Baigon, né? Pensando, meu Deus, se eu não passar no vestibular? Se você aproveitar de verdade o que a ETEC te oferece e tiver técnicas de estudos, estratégia, rotina no teu estudo em casa também, porque não dá pra ficar de braço cruzado esperando que a ETEC te force a estudar em casa. Não, você precisa ter tua rotina de estudos aí também. Então, se você aproveita isso, você tem muito mais chances futuramente, sabe? Você consegue aproveitar muito mais coisas, né? Muito mais possibilidades que existem para você. Então, é muito importante que quem quer entrar na ETEC já entre pensando nisso, sabe? Lembra que eu falei ontem de você entrar na ETEC já tendo em mente o que você quer fazer. Ou seja, se você quer um trabalho legal, já entra na ETEC pensando no meu
primeiro semestre eu quero conseguir um estágio, ou um trainee, ou um jovem aprendiz, seja lá o que você quiser fazer que tem na sua cidade. Ou então, se você quer fazer uma boa faculdade depois, você vai entrar na ETEC e já no primeiro mês de aulas, se dedicar a ter uma rotina de estudos em casa também, para você conseguir aprender aqueles conteúdos e não só entregar os trabalhos, tarefas e assim por diante, tá? Então, é importante que você já entre pensando nisso para conseguir ser que nem o João Pedro, que conseguiu passar na Unesp, na USP, para conseguir ser que nem o pessoal que passou nas universidades lá do Sul, do Nordeste também, do Centro-Oeste, enfim, né? E uma coisa que é muito legal é você conseguir ser aprovado em mais de uma instituição, que é algo que acontece com muitas pessoas da ETEC, inclusive. Conseguem passar, às vezes, na Federal de São Carlos e na Estadual de Campinas, né? A UFSCar e a Unicamp, quem mora no interior, principalmente. E poder escolher para onde você vai é uma coisa que é muito boa, sabe? Eu falo isso por experiência própria, dá aquele perrengue chique, né, meio, meu Deus, pra onde que eu vou? Mas você tem as opções, não é que nem a pessoa que fica, pra onde eu vou, no desespero, porque não passou em nada. Deve ser muito triste você não passar em nada. Eu, felizmente, não sei como é essa sensação, porque eu passei em todos os vestibulares que eu fiz. Mas as pessoas que não passam devem ficar muito frustradas, sabe? E não tem nada melhor, então, do que você terminar o teu ensino médio, já sabendo que você tem um futuro ali praticamente garantido. Porque você entrar numa boa instituição e aproveitar também as oportunidades que ela oferece para você, é quase um sinônimo de você conquistar coisas que você quer futuramente. Tem aqui, inclusive, na ETEC de Vargem Grande, que a Bianca foi aprovada em primeiro lugar para biotecnologia na UFSCar. E aí ela tinha feito o ETIM. E por que eu estou frisando isso, né? Que é um ponto que é muito importante. Algumas pessoas pensam assim, Lilian, se eu fizer o ETIM, será que eu vou ter uma base para o vestibular? Porque existe um boato que circula pela internet de que a ETEC só desenvolve o teu lado técnico quando você entra no ETIM, quando você entra no MTEC, e esta é uma grande mentira. Muitas pessoas que são aprovadas nos grandes vestibulares fizeram justamente o médio com o técnico. E, gente, eu fiz curso técnico, eu não fiz médio na ETEC porque não tinha na minha cidade na época, mas eu fiz técnico na ETEC e eu posso afirmar. Tem conhecimento, assim, da segunda semana de aula do técnico que você usa no vestibular, eu juro por Deus. Lembro até hoje de uma aula de bioquímica que eu tive na segunda semana de aula, nem foi aula prática. E aí, quando eu cheguei no Enem, tinha uma questão que perguntava justamente aquilo. E aí eu pensei, nossa, ainda bem que eu fiz técnico, né? Que eu tava, naquela época, aprendendo aquilo em bioquímica no técnico. Porque era um conteúdo que nem no colégio eu tinha aprendido no ensino médio, entende? Então, o pessoal que faz técnico também consegue um baita destaque. Tem muitos ETECianos que fazem o médio com técnico. Qual o grande quê da questão, né? Você precisa organizar a tua rotina para ter esse bom aproveitamento, aproveitar o que a ETEC oferece para você e conciliar com o teu estudo em casa. Lilian, isso significa que eu não vou ter vida? Não, não significa que você não vai ter vida. Significa que se você for uma pessoa organizada e conseguir dar conta disso, você vai conseguir não só se preparar para os vestibulares, como também aproveitar a sua adolescência, sabe? Esses dias eu comentei com alguns alunos meus, né, na Power Class, sobre os meus relacionamentos da adolescência. Assim, eu era uma pessoa que eu tinha vida social normal no meu terceiro ano do ensino médio, no meu segundo ano do ensino médio também, que foi o ano que eu entrei no curso técnico, fazia ensino médio de manhã, tinha aula de tarde, aula prática, aulas complementares, fazia curso técnico de noite e eu namorava normalmente, eu ia no cinema ver os filmes que eu queria ver, sabe? Eu tinha amigas, eu lia vários livros legais, tipo, eu chorei muito com a Culpa das Estrelas, inclusive, meu Deus. Jéssica, que bem sabe, que me emprestava vários livros da hora naquela época. Então, é super possível, sim, que você concilie isso, desde que você faça o que eu falei no comecinho dessa live, tá? Que é você conciliar, né? Organizar os seus estudos, tá bom? Para que você consiga, desde agora, então, ter esse aprendizado e, assim, levar isso adiante quando você estiver na ETEC, certo?